Salve, torcida tricolor, sejam bem-vindos ao Bate Fácil Tricolor, Bate Fácil São Paulo, né? A gente tá aqui novamente, fazer vídeo para vocês, né? E já mandando aí, quem puder se inscrever no canal, se inscreva aí, não esqueça de deixar aquele seu like depois do final do vídeo, né? Voltando com tudo, pra gente falar do nosso tricolor, tem tanta coisa hoje pra gente falar, depois da desclassificação do São Paulo, da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Essa vitória sobre o Corinthians. Tem muita coisa pra gente falar, o tempo até ficar um pouquinho mais, um pouquinho maior, né? Por causa desses tantos assuntos que nós temos que falar. Então, deixa seu like aí, se inscreva no canal, né? Para quem não tiver inscrito, se inscreva, deixa seu comentário lá no final do vídeo, né? Pra gente saber o que você, São Paulino, tá pensando sobre tudo isso. E os assuntos de hoje, o que é? Foi aprovado lá pelo Conselho Administrativo do São Paulo, aquele aporte lá de 250 milhões, né? A gente vai falar sobre isso, que é uma coisa muito importante, né, para o São Paulino saber o que significa esse aporte financeiro de 250 milhões. Não é o que a gente pensa, entendeu? Não é aquela maravilha, mas ajuda já nas dívidas do São Paulo, para diminuir as dívidas, principalmente as bancárias, né? Vamos falar sobre isso, vou tentar explicar o mais rápido possível para vocês, né? Vamos falar também do Zubeldia, né? Que o Boca Juniors estão comentando, estão especulando que o Boca Juniors quer contratar o Zubeldia, né? Então, esses assuntos estão aí, né? Aí sobre o que se passa hoje no São Paulo. E vamos falar também, né, uma lista de dispensa que o pessoal está comentando aí. E a gente vai falar sobre isso super rápido também. Mas vamos começar pela essa aprovação, né? Foi aprovado ontem, né, no Conselho Administrativo do São Paulo, esse valor de 250 milhões, né? O que significa esse fundo? O fundo é o FIDC. O que significa FIDC? Vou ler para vocês aqui, tá? É uma sigla para Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios, um tipo de investimento coletivo de renda fixa. Isso é coisa de conversa de gente que mexe com muito dinheiro. O FIDC é um condomínio de investidores que se unem em seus recursos para aplicações de direitos creditórios e outros títulos. Bom, acho que isso já significa já mais ou menos o que é. O São Paulo hoje tem uma dívida com vários bancos, né? Entre eles o Daicoval, entre outros bancos, né? Então cada banco tem a sua dívida. O São Paulo tem uma dívida de 5 com um, 10 com o outro, né? 3 com o outro, e com variáveis de pagamento em 3 meses, 5 meses, 1 ano. Bom, essa dívida chega a quase 250 milhões. O que acontece? Esse fundo, ele faz o quê? Ele pega essa dívida para ele, acerta todos os bancos, né, que o São Paulo deve. São Paulo fica sem dívida nenhuma, né, com esses bancos. E esse fundo fica com as dívidas. Bom, mas aí o São Paulo vai perguntar, pô, mas e aí, Zé Maria? Os caras recebem isso daí, pagam as dívidas, e o São Paulo faz o quê? Bom, o São Paulo dá de crédito para eles as coisas que o São Paulo tem, que recebe, são aquele dinheiro que entra, né, para o São Paulo. Seria o quê? As arquibancadas, né? Jogos, aquelas rendas de arquibancada, 4, 5 milhões. Aí entra também o sócio-torcedor, né? Que o São Paulo arrecada com o sócio-torcedor, com venda de jogadores, né? Com todas aquelas propagandas em camisa, no estádio do Morumbi, e jogadores que são formados no CFC. Quer dizer, é um monte de coisa que o São Paulo oferece para esse grupo, né? Como prova de que vai pagar, que vai honrar, né, as suas dívidas. Então, quando for vendido um jogador, eles vão colocando isso no fundo lá. E esse pessoal que investiu o dinheiro vai arrecadando esse valor até chegar a esse montante aí de 250 milhões. O que acontece? O São Paulo, por sua vez, além de oferecer isso, vai ter que ter um teto de gastos, né? Vai ter que mostrar para esses investidores que o São Paulo quer pagar suas dívidas e quer ficar limpo no mercado, né? Para poder investir, para poder receber mais investimentos.
Então o São Paulo, vamos supor aí que no ano vai ter que ter um teto de gastos de 300 milhões. Hoje em dia, um teto de gastos, e eu acho que vai ser isso mesmo, né? O São Paulo vai ter esse teto de gastos. Se o São Paulo chegar nesse teto de gastos de 300 milhões, é difícil você contratar jogadores de qualidade, né? Jogadores aí de bom nível, né? Porque o São Paulo vai ter que ter um custo, né? Além dos salários, todas essas coisas. O São Paulo não vai ter por ano coisa de 300 milhões. Eu acho que hoje o São Paulo já passa de 400, 500 milhões de salários por ano no investimento no futebol. Então o São Paulo vai ter que reduzir ainda isso. Quer dizer, o São Paulo vai ter que mandar a gente embora, vai ter que fazer investimentos em jogadores de condições menores, para não alcançar a situação que hoje vive o Corinthians, com uma dívida de 2 bilhões de reais. O São Paulo está quase perto, está com coisa de 700 milhões. E a torcida do São Paulo vai ter que chorar aí por 2, 3, 4 anos, sem ter títulos, sem ter nada, né? Então eu acho que vai ser difícil, né? Esse período, é um período de recuperação, porque o presidente de São Paulo principalmente, o Júlio Casares, ele pinta uma coisa bonita, uma coisa bacana. Olha, nós vamos resolver o problema financeiro, porque o primeiro tempo que ele diz, né, foi que na entrevista dele, no vídeo que ele passou para os São Paulinos, que no primeiro mandato dele, ele estava com um problema de perder o campeonato, São Paulo precisava ganhar, tal como ganhou, né? Agora é a hora de você cuidar da parte financeira. Quer dizer, parte financeira vai quase um mandato inteiro dele sem títulos. Então ele já está adiantado isso, né? Das entrelinhas, que o São Paulo não vai ter títulos nessa época, mais 2, 3 anos aí, vamos ficar comendo poeira, vamos ser gozados novamente, né? O São Paulo não vai ter investimentos para jogadores de muita qualidade. Aí vem a pergunta, pô, e agora como vão fazer? Agora vão manter isso aí que está aí, né? Eles têm que manter o Rafinha, o Luiz Gustavo, jogadores que já estão no plantel, que já tem o São Paulo, tem aquele custo, e vai mandar um ou outro embora, né? Para tirar um peso ali, outro aqui, para poder investir em outro jogador. O São Paulo vai ser um time mediano, né? Vai estar lutando ali, como está lutando aí para ficar entre os 3, 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Vai ficar lutando nessa fase aí, esses 3, 4 anos, vai tentar ser campeão de alguma Copa. Então o São Paulo entrou nessa fase de recuperação financeira. Eu acho que o São Paulo pode se preparar, né, para dias difíceis, né? Além de tudo, a gente vai ter que passar por essa situação. Desculpa aí, deixa eu só acender a luz aqui. Aí tá melhor, né? E o São Paulo vai ter que passar por essa situação de poucos investimentos no futebol para na frente, né, colher frutos, né, de pagar as suas dívidas e deixar um time saudável financeiramente. O São Paulino vai ter que ter paciência novamente, né? Ficamos aí um bom tempo sem ganhar títulos e eu acho que a gente vai voltar para essa condição novamente. Bom, esse é o assunto que eu queria tratar com vocês em relação a isso, né? Isso foi aprovado no Conselho Administrativo do São Paulo, agora vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo também, que deve aprovar esse negócio aí, tá certo, torcida? Bom, outra coisa também que estão comentando pra cacete, né, falando pra caramba, é sobre o Zubeldia. Eu tenho aqui minha opinião. O Zubeldia fazem 5 meses que está no São Paulo, né? Desde que ele chegou, ele entrou no lugar do Carpini, né? E o São Paulo teve altos e baixos na mão dele. Um cara que começou a entender o futebol brasileiro, né? Entender como fica até no lado de fora, do lado de campo, né? Para ser técnico, teve vários problemas com o juiz, cartão amarelo. Então ele começou a entender como que é o futebol brasileiro, como é a cultura do futebol brasileiro. E todos estão falando que o Boca Juniors quer contratá-lo. Bom, eu acho que para o Zubeldia, se eu fosse o Zubeldia, eu não iria para o Boca Juniors, né? Por uma condição de você estar num time gigante como o São Paulo, que dá muito mais projeção, né? Hoje em dia, né? O futebol brasileiro dá muito mais projeção que o futebol argentino, né? O futebol argentino que vai ficar competitivo também, porque as SAFs
vão começar a ir lá para a Argentina, as SAFs vão começar a entrar na Argentina, então a tendência é que eles comecem a rivalizar novamente com o futebol brasileiro. E, bom, agora, se for por caso de o Zubeldia ir para lá, porque ele vai jogar, tá no Boca Juniors, que vai estar perto da família, vai estar no país dele e tal, aí bacana, é legal. Agora, profissionalmente, eu acho que ele vai andar para trás. Eu acho, né? Então, se eu fosse o Zubeldia, eu não iria para o Boca Juniors. Eu acho que o São Paulo vai ter uma pré-temporada, né? Então eu acho que o Zubeldia vai ter essa coisa legal de indicar jogador, de preparar o grupo por um mês, né? De estar lá e começar os campeonatos dentro de um ano do São Paulo. Agora, eu ouvi e vi uma coisa do Arnaldo lá no canal deles lá, que existe uma fritura, né? O que estão fritando o Zubeldia lá no São Paulo. Eu não sei porquê, né? Eu não acredito nisso, né? Eu não sei se fritar o Zubeldia. Não tem que fritar, se existe lá, vai acabar o ano, o Zubeldia não foi bem, que manda ele embora, ou ele recebe lá com o Boca Juniors, né? Eu acho que não é fritura, isso é uma coisa de futebol, de resultado, né? Você vê uma coisa, o ano passado, o ex-técnico do São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e só assim, quero dizer, no geral, ele não foi bem. Nós fomos mal no Campeonato Brasileiro, né? Perdemos, classificamos em 12º, 13º, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, é difícil você ter essa noção. E outra coisa, largou o São Paulo falando sozinho, né? A seleção chamou, foi embora e levou vários profissionais que o São Paulo tinha lá dentro do Morumbi. Então, quer dizer, o Zubeldia tem os seus defeitos, errou em algumas coisas, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que ele é um bom técnico, é um cara que gosta do São Paulo, que quer conquistar títulos no São Paulo, né? Então eu acho que o São Paulo também, se existe essa fritura ou não, né? Aqui a gente não vai discutir sobre isso, o Arnaldo deve ter alguma coisa de saber, alguma informação de lá de dentro que a gente não sabe. Então ele falou que existe essa fritura. Eu não acredito, mas de qualquer forma o São Paulo tem mais 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, pode conquistar pontos importantes nessas 10 rodadas. O São Paulo pode se classificar em segundo, terceiro, tem time para isso, né? Eu acho que o Zubeldia vai tentar isso, né? E se realmente acontecer no São Paulo se classificar e estar no bolo lá da Libertadores, sem dúvida nenhuma ele vai continuar no São Paulo. Eu gostaria que ele continuasse porque eu acho que ele é um bom técnico, tem a chance de fazer uma pré-temporada, então eu gostaria muito que ele continuasse no São Paulo. Uma outra coisa também é falar de uma lista de dispensa do jogador. Eu não sei qual que é a lista de dispensa, mas vamos supor, tem jogadores lá, Rafinha, né? Final de carreira mesmo, né? Tem que não pode contar com ele. Tem jogadores como o Eric, que apita o Eric toca, né? Tem que ver isso aí, porque o Eric fez boas partidas e más partidas e não conseguiu se firmar no São Paulo. Acho ele um bom jogador, só que não conseguiu se firmar no São Paulo. Tem jogadores lá que não dá para fazer parte. Galopo é um cara que teve problemas, não sei que tipo de problema o Galopo teve, além dos físicos, né? Eu acho que tem problemas pessoais dentro do São Paulo, que o Galopo não consegue mais se firmar no São Paulo, né? Tem o Bobadilha, que está sendo pretendido por vários times da Europa. Então o São Paulo tem algumas listas, é claro, obrigatórias para fazer e aquelas que são obrigadas a vender, que é no caso do Bobadilha, né? Então tem negócios que o São Paulo vai ter que fazer até para equilibrar as suas contas. E a gente fica aqui na espera de saber qual a situação real do São Paulo. O que a gente pode comentar daqui para frente e ir comentando é sobre os jogos do São Paulo, né? O gente vai ficar esperto também com essa coisa dos 250 milhões, que eu acho que é uma maquiagem, né? Uma coisa que a torcida do São Paulo não entendeu, que acha que esse dinheiro vai entrar. Esse dinheiro vai entrar para pagar as dívidas do São Paulo. E o São Paulo, diretoria do São Paulo, o clube do São Paulo, vão ter que se enquadrar
com valores bem menores, né, que foi usado há alguns anos aqui. Daqui para frente, o ano que vem, se isso for aprovado, o São Paulo vai pagar as dívidas deles bancárias, não vai ter mais dívida para gastar com o banco, né? E aí daí para frente se recuperar financeiramente. Tomara que dê certo, tomara que os dirigentes do São Paulo cumpram, né, e honrem esse negócio, para o São Paulo voltar novamente a ter condições de fazer grandes negócios, trazendo grandes jogadores. Tá certo, torcida? Final de quarta-feira, um calor danado, e a gente fica aqui na expectativa do São Paulo ficar maior ainda, tá certo? Deixe o seu like e nunca esquecendo, vamos São Paulo!